estava realmente querendo falar sobre esse tema há um tempo, que eu venho, na minha vida pessoal, me questionando muito sobre a forma como eu tenho me comportado diante da nossa vida que está se tornando uma vida mais fragmentada, né? Então, com a possibilidade da nossa vida digital, a gente tem aí misturado os nossos papéis, as nossas vidas, e é um pouquinho sobre isso que a gente vai abordar hoje, tá? Eu quero começar com uma citação, que inclusive eu tirei do livro do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, que ele está também trazendo uma citação de outro livro que ele menciona na publicação dele. Quero ver aí me digam o que vocês entendem sobre essa citação. Antes eu era como um mergulhador do mar das palavras. Agora corto a superfície como um cara de jet ski. Essa frase foi falada por Nicholas Carr, ele que é autor do livro A Geração Superficial. Então, e essa frase é o que ele traz de como a vida digital influenciou a vida dele, como ele deixou de ser uma pessoa mais profunda, justamente pelas constantes interrupções que a gente tem pela vida digital e o quanto ele foi trazendo mais a superficialidade para o cotidiano dele. Eu estou falando aqui a gente vai começar a falar aqui, e eu vou querer trazer muito isso aqui para vocês, de como a gente está fazendo nas nossas próprias vidas. Eu me coloco aqui como uma das pessoas que está enfrentando dificuldades constantes pelo esse monte de distração, por um monte de interrupção que a vida digital nos coloca. E aí, justamente com essa frase do Nicholas Carr, né? Antes eu era como um mergulhador do mar das palavras, agora corto a superfície como um cara de jet ski. Eu não vou poder passar esse vídeo aqui para vocês, mas é um vídeo que tem no YouTube. Inclusive, quem é membro da NeuroArc depois vai poder acessar esse conteúdo no material de apoio, onde eu vou deixar todos os links para vocês, junto com a bibliografia, tá? Mas é um vídeo, gente, que ele faz a gente pensar muito sobre a forma como nós estamos vivendo. É um curtazinho, é de uma comediante americana, e ela teve a ideia de desenvolver esse vídeo justamente porque ela começou a olhar para a forma como as pessoas estavam vivendo as suas vidas. Então, o que é esse vídeo? É o vídeo que chama I Forgot My Phone, ou seja, eu esqueci o meu telefone. E aqui ela vai trazer situações do cotidiano onde ela é a única pessoa que não tem telefone e começa a olhar para todas as situações cotidianas à sua volta, de como as pessoas estão tão envolvidas nesses aparelhos. E ela traz aqui situações do cotidiano, então é desde é, estar na cama com o seu parceiro e ele no celular e você lá, né, numa relação que não está conectada, é, num aniversário onde é aniversário dela, ela está segurando o bolo e está todo mundo filmando ela segurando o bolo e olhando para ela através de uma tela e não simplesmente vivendo aquela experiência. Num almoço com as amigas, onde todo mundo começa a conversar, e aí pega o celular para mostrar uma coisa, e de repente, quando ela vê, está todo mundo no celular e ninguém mais está conversando. Então, esse tipo de situação que ela vai relatar nesse curta, eu realmente assistam, faço o convite para que vocês assistam esse curta, é super rapidinho, mas faz a gente pensar bastante. E olha só que interessante, esse curta, gente, é de 2013, se eu não me engano, tá? É de 2013. E aí, a gente está aqui falando em 2025. São 12 anos já. E olha como as coisas, e depois vocês vão olhar para as cenas cotidianas como muitas coisas realmente continuam da mesma forma e como outras pioraram, né? Então a gente está falando de algo que daí depois eu também vou trazer a partir da grande reconfiguração de 2010, que é a teoria que o Jonathan Haidt vai defender aqui no livro A Geração Ansiosa. Certo? Então, para a gente trazer um pouquinho para o nosso cotidiano, tá? Contem aqui para mim.
dessas situações do cotidiano que eu trouxe para vocês a partir desse curta, dessa comediante americana. Vocês se viram em alguma dessas situações que eu expliquei para vocês? E aqui, gente, eu trago algumas charges aqui na tela aqui do YouTube, né? Alguém já se viu nessa situação? Então, é uma charge onde está a família inteira no sofá, cada um na sua tela, e o pai falando assim: Eu adoro esses nossos momentos em família, cada um no seu celular. Alguém se vê nessa situação? E, gente, aqui não é procurar culpados, tá? A gente hoje vai entender o porquê que isso acontece. Eu não tô querendo aqui apontar o dedo para ninguém, porque todo mundo vive essas situações. Eu, inclusive, me ponho aqui assim, meu Deus, eu quero aprender a fazer diferente, né? Eu quero aprender a fazer diferente. Talvez um jeito de a gente aprender a fazer diferente é entender o porquê que isso acontece, tá? Então, outra charge aqui que eu quero dividir com vocês. Gente, eu já fiz isso, deixar o chuveiro lá ligado e pegar o celular e começar a fazer outra coisa e deixar a água rolando, né? Sustentabilidade zero aí. Próximo. Menininho pegando o pai, assim, pai, vamos brincar? E o pai no computador ali. Agora não dá, filho, tô compartilhando uma foto fofa sua. Quem já passou por isso? E a outra imagem que eu queria dividir é um pouco isso, assim, né? Do como estão as nossas relações. A gente tá ali de mão dada com uma pessoa, ela tá ali em outro mundo, completamente diferente, scrolling, rodando, rodando. E aí, de repente, você olha e percebe algo no espaço, como um canto de um pássaro, né? Isso até te assusta. Você fala, nossa, eu estava um pouco anestesiada dos meus sentidos. Alguém aqui se sente anestesiado dos seus sentidos? Porque eu tenho isso, tá, gente? Quando eu tô muito na vida digital aqui das telas, eu tenho sensações no corpo de parecer que eu tô flutuando, de que eu não tô, é que eu não estou incorporada, eu não estou dentro do meu corpo. Eu não sei se vocês têm esse tipo de sensação. E aí, justo isso, eu tô trazendo essas perguntas. Vocês têm pensado ou agido dessa forma? Assim, não estou no meu celular, mas eu estou vivendo um momento incrível, e aí eu só fico pensando, nossa, que situação legal para postar nas redes sociais. Alguém passando por isso? Ou não posso perder essa foto. Essa foto eu tenho que tirar, né? Aquela coisa do. Eu não sei se vocês viram, gente, teve um meme essa semana de uma pessoa assistindo um show. Ela estava sem celular. E as duas do lado estavam no show se filmando cantando. E entrando assim na frente da moça, né? As pessoas ficam tão dentro de si, até em momentos conecta. Outro ponto aqui, né? Vocês têm pensado agido assim? Preciso registrar isso, não posso deixar isso de lado. Por que que eu estou trazendo isso? Porque um dos pontos que Jonathan Haidt vai trazer no livro dele é que não é só o tempo que você passa no seu celular ou nas redes sociais, nas mídias sociais, mas é também o tempo em que você fica pensando sobre. Esse tempo também está sendo desperdiçado ali, né? E vocês têm se sentido assim, ó, nos últimos tempos? Que foi um pouquinho do que eu expliquei para vocês como eu me sinto, tá? Ansiosos, temerosos, em constante estado de alerta, a todo momento, nossa, será que veio acontecer alguma coisa, né? Caiu outra bomba nuclear, parece. Que a gente está o tempo inteiro esperando uma notícia drástica acontecer e desconectados do meio, quase que flutuando no ambiente real, que é um pouco do que acontece comigo. Eu sinto que eu não estou completamente dentro do meu corpo. E qual é o exercício que eu estou tentando trabalhar? Às vezes é sentar e sentir o meu corpo. E daí, gente, eu sinto ele completamente desconexo. Ele tá aqui assim, ó. Parece que ele tá vibrando fora dele mesmo. Não sei se vocês têm esse tipo de sensação.
Então, como que era a nossa vida, gente, antes do que o Jonathan Haidt vai chamar em A Geração Ansiosa de a grande reconfiguração que aconteceu em 2010? Vocês lembram como que era a vida de vocês? A vida real? E daí eu tô aqui compartilhando no YouTube uma imagem de umas pessoas num parque conversando com um cachorrinho, fazendo um piquenique, todo mundo ali se olhando, rindo, se conectando, né? Então, antes de 2010, a vida, todo mundo ali sentado, e daqui a pouco eu já vou explicar o que que aconteceu em 2010, tá? E a vida digital, ela era à parte. Então, a gente tinha os nossos aparelhos, seja computadores, até os celulares, televisores, né? Os computadores, os televisores, eles eram mais fixos, porque, enfim, não tem como tirar e levar, né? Depois dos nossos aparelhos começarem a virar portáteis, o nosso comportamento com relação a isso só mudar. Mas ainda assim, antes de 2010, por mais portáteis que esses aparelhos eram, como os celulares, como os próprios computadores, a gente não tinha um acesso à internet em banda larga, que é o que acontece hoje. Então, o seu celular ele funcionava para ligações. Se você quisesse mandar um texto, né, não existia o WhatsApp, a gente mandava SMS. E ainda assim, o SMS naquele teclado que você tinha que ir teclando, né? Quem fica desesperado hoje com esse tipo de teclado, né? Que você não consegue digitar meia palavra que você já cansou. Você fala, é melhor ligar do que tentar escrever aqui, né? Então, isso era a nossa vida antes dos smartphones. Você já tinha acesso a e-mails, você já podia mandar mensagens, mas ainda assim você não tinha aplicativos, você não tinha uma internet de qualidade onde as coisas chegavam em tempo real, e você não tinha ainda as mídias sociais para os celulares. As mídias sociais já existiam. A gente já tinha Facebook, a gente já tinha MySpace, quem aqui lembra do Orkut? Alguém aqui lembra do Orkut? Só que eram redes sociais que eram utilizadas aonde? Nos nossos computadores, nos nossos aparelhos, certo? E aí, quando vem a reconfiguração a partir de 2010, aonde tudo cabe no nosso bolso, a partir, eu nem vou conseguir mostrar meu celular, porque meu celular está transmitindo, né? É até contraditório, né? A gente falando sobre isso, justamente na vida digital. Eu confesso que eu fiquei um pouco confusa quando eu falei, eu vou tratar desse tema e vai ser digitalmente que eu vou tratar desse tema. Mas está valendo. A gente sabe que existem alguns benefícios, né? Estar aqui, em um local onde você não está saindo para ver outras coisas pode ser algo positivo para a sua, para o seu foco. Eu adorei, ó, que teve gente que colocou BlackBerry. Obrigada, Eli. Isso mesmo, BlackBerry. Então, existiam essas redes, só que ainda assim eram locais onde você precisava ter uma conexão de internet boa, estar ao seu computador, então não era o tempo inteiro, ele não estava no seu bolso, você não ia sair para almoçar e levar o seu computador e tá, vou ligar a internet aonde? Tem cabo, não tem cabo, né? Então, foi algo que foi sendo modificado em 2010, então, foi quando o primeiro iPhone, não, o primeiro iPhone ele surgiu em 2007, finalzinho de 2007, início de 2008. Então, o primeiro iPhone sai nessa época, e aí o que que acontece? Começa a ter as corridas dos aplicativos, e aí em 2010 as redes sociais passam a ter os seus próprios aplicativos para esses smartphones. Então, a partir de 2010, algo que antes a gente tinha como separado da nossa vida real, começa a integrar a nossa vida real, começa a fazer parte começa a se fundir, vamos dizer assim, né? Então, depois da grande configuração defendida por Jonathan Haidt, o que que a gente vai ver, né? Tô compartilhando uma imagem aqui no YouTube do que era a infância em 1980 e do que foi a infância aí a partir de 2010, onde em 1980 você tinha um monte de criança brincando num parque, as crianças todas sentadas, cada uma no seu celular. E aí a gente começa a ver.
que a vida real e a vida virtual começam de fato a se fundir a partir de 2010. E aí a gente começa a ter esse tipo de situação nas nossas vidas, que foi o que a gente já relatou aqui, inicialmente, né? Trazendo um pouco para o nosso contexto. Vocês têm vivido situações assim, quando eu trouxe as charges para vocês, né? E muitas vezes, muito do nosso dia passa a ser de experiências materiais corporificadas nessas situações, tá? E quando eu trago o materiais corporificadas, eu tô falando, gente, porque eu tô falando de um mundo real, material. A gente precisa desse mundo para viver. Só que com a tecnologia, com o digital, a gente começou a fundir as coisas. Por que fundir? Porque às vezes, a partir do que eu vejo aqui na tela, está influenciando o meu estado, a minha emoção e o meu comportamento. Então, as coisas estão aí se fundindo, uma coisa acaba influenciando na outra. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Tô falando demais e acabei de ver, inclusive, que eu ainda tenho mais muita coisa para falar aqui, mas eu preciso saber se para vocês estão conseguindo seguir aqui o meu raciocínio, tá? Porque agora a minha ideia é entrar nessa profundidade daí não vamos andar de jet ski aqui a gente vai realmente se aprofundar para entender o porquê que isso está acontecendo. Lembra que lá no início eu falei, tá, a gente está vivendo isso, a gente tem esse tipo de comportamento, mas por que que isso está acontecendo com a gente? Nós temos os nossos que a gente aprendeu lá na escola, os nossos cinco sentidos, certo? Será que são só cinco mesmo? E aí, quando eu disse que eu ia trazer a Emma Young aqui com a publicação Os Super Sentidos, o que que a Emma Young vai dizer para gente? Que, na verdade, os nossos superpoderes, que ela chama, inclusive, são 32 sentidos. Nós apenas desconhecemos a nossa capacidade, certo? E por que que é importante falar sobre isso? O sente quando eu decido entregar essa capacidade do sentir para um estímulo só, eu estou perdendo a minha capacidade de ser humana, né? E aí, a gente tem uma série de coisas incríveis que o nosso corpo pode fazer e a gente não tem nem ideia disso. Quando a Emma Young fala sobre os 32 sentidos, ela vai trazer isso de uma forma muito detalhada nesse livro, com vários estudos científicos, várias referências, muitas histórias inspiradoras. Ela vai trazer a história de uma pesquisadora, que é a Jane Plusnick, que é uma pesquisadora que descobriu que nós não temos só receptores olfativos nos nossos narizes. A gente tem uma variedade de receptor olfativo no nosso corpo, no nosso pulmão, na nossa placenta, no fígado, no coração, no cérebro, nos rins. E é por isso, inclusive, que hoje existem estudos que estão tentando relacionar, por exemplo, a perda do olfato a, a, a um desenvolvimento de Alzheimer precoce, a questões de demência. Porque justamente esses receptores olfativos que estão no cérebro talvez sejam um indicativo do porquê que essas doenças degenerativas acontecem. Então, olha só que interessante. Isso ainda está sendo estudado, tá, gente? Eu não estou dizendo que isso já foi comprovado, mas pode ser uma pista. Ela traz isso como uma pista. Poxa, então olha só que interessante, a gente consegue sentir um estímulo no espaço, não exclusivamente através de um órgão do sentido, mas com vários, né? E isso, inclusive, quando a gente vai para a teoria da percepção, que na NeuroArc a gente estuda muito sobre isso, a gente vai olhar para isso como o corpo sentindo como um todo. A gente não sente as coisas de forma isolada, mas de forma integrada. O nosso corpo como um único, vamos dizer assim, um único objeto sentindo tudo, integrando todas essas, todos esses estímulos externos, tá? Porque nós temos uma capacidade sensorial maravilhosa, maravilhosa, que muitas vezes nós desconhecemos. E a gente desconhece e
e muitos, inclusive, dos sentidos que nós conhecemos, que são os cinco, que são os mais conhecidos, que é o que a gente aprende na escola, nós estamos anestesiando esses sentidos através de excesso de estímulos. E o mundo digital é um desses excessos de estímulos, né? E aqui eu só trouxe um recorte para quem está vendo a minha tela aqui no YouTube do livro Sensível, que é justamente o livro que vai falar sobre pessoas altamente sensíveis, porque quando a gente fala de excesso de estímulos, estima-se que 30% da população mundial seja de pessoas altamente sensíveis, tá? O que é isso? São pessoas que têm um processamento cerebral que é mais profundo. O que acontece com essas pessoas? Quando elas recebem um estímulo externo, o cérebro delas processa aquela informação de uma forma mais profunda, ou seja, então ele processa a informação de uma forma mais lenta e processa a informação utilizando muito mais energia do que uma pessoa que não é altamente sensível processa aquela informação. E aí, esse excesso de estímulos, ele também pode acontecer em outros contextos que não só no virtual, através de outros produtos tecnológicos, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, acontece aqui direto, assim, vou andar, vou caminhar, vou colocar um fone, porque eu tô ouvindo alguma coisa. Aí você fala com a pessoa, você nem sabe que ela tá de fone. Aí a pessoa tem que tirar o fone para te ouvir. Então, isso também acaba atrapalhando nas relações sociais, né? E esse excesso de estímulos também, óbvio, vai chegar uma hora que vai ter uma perda auditiva, né? Então, vocês veem como a gente está com excesso em todos os aspectos da nossa vida. Mesmo até quando a gente tira a tela, a gente tem excesso, né? Então, precisamos olhar para isso com mais cuidado. Por quê? Vocês têm tido essa visão de mundo? O mundo perdeu a cor para vocês? Porque quando a gente sai desse excesso e vai para o mundo que é real, a gente parece que tem a sensação de que ele perdeu a cor. Então tá bom, eu já sinto um pouco tudo isso, mas o que que de fato essa falta de conexão com a materialidade está impactando a minha vida? O Jonathan Haidt, no livro Geração Ansiosa, ele vai trazer 4 maneiras que a tecnologia está impactando de forma negativa a nossa vida, tá? Ele, aqui no livro, ele aborda esses aspectos para a questão das crianças, do desenvolvimento infantil, mas quando eu estava lendo esses 4 pontos, eu vi que eles são completamente aplicáveis para os adultos também. Nós estamos vivenciando esses malefícios também. Primeiro ponto, privação da interação social, né? O quanto realmente a gente está se conectando socialmente menos a partir dessas tecnologias digitais. O segundo pilar, privação do sono. Terceiro ponto, que é super importante, fragmentação do pensamento. O que que é isso? A todo momento nós somos interrompidos por algo, seja por uma notificação, seja por uma notícia que nos parece mais animada do que aquilo que a gente está fazendo naquele momento. E isso vai a nossa capacidade de, a gente perde a nossa capacidade de foco. E o quarto ponto, também super importante, e eu prometo que esses 4 pontos eu vou trazer com mais profundidade na próxima aula, é a questão do vício. Gente, estou vendo aqui, inclusive, que minha internet está instável. Ultrapassei um pouquinho aqui o tempo da nossa aula. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até esse momento. E eu espero vocês, então, na próxima sexta-feira, ao meio-dia, para a gente falar sobre esse tema junto com o desenvolvimento infantil, tá bom?